Em 12 de dezembro de 2020, na Coreia do Sul, uma grande quantidade de pessoas se apresentava em frente à prisão, exigindo justiça e atirando ovos em um veículo em movimento que transportava um homem. Mas quais serão os motivos desta manifestação? A resposta é que dentro daquele carro estava Cho Do-sun, um coreano que alguns anos atrás se aproveitou de uma pequena menina de apenas 8 anos. Hoje venho te contar a história do homem mais odiado da Coreia. Este homem foi libertado no ano 2020, pois as autoridades reduziram seus anos de prisão, porque ele declarou que cometeu seu crime sob o efeito do álcool. Ele é famoso por ter interceptado uma menina pequena e levado-a até os banheiros de uma igreja próxima para se aproveitar dela em uma das cabines. Este abuso foi tão severo que os intestinos da menina saíram e ele teve que colocá-los de volta para continuar se aproveitando dela. Hoje em dia, é um dos casos que provocou muita indignação não apenas aos cidadãos da Coreia, mas a todos que ouvem essa triste história. Cho Do-sun nasceu em 18 de outubro do ano de 52. Seus pais nunca cuidaram dele. Só se sabe que seu pai o abandonou em uma idade muito precoce e sua mãe mal conseguia sustentá-lo. Devido à falta de atenção, ele não se saía muito bem na escola, sempre tinha problemas de aprendizado e não conseguia se dar bem com seus colegas. Em algumas ocasiões, ele se envolvia em brigas de rua, o que fazia com que fosse pego de surpresa e seu desempenho escolar caísse ainda mais. O jovem nunca melhorou, então abandonou o ensino médio porque sua mãe não via nenhum futuro para ele. Ela afirmava gastar dinheiro que não possuía em estudos e aconselhei a procurar trabalho. Ele passava o tempo todo procurando empregos, mas quase sempre era demitido porque chegava atrasado e às vezes trabalhava embriagado. Quando completou 18 anos, sentiu-se muito necessitado e cometeu seu primeiro crime. Ele roubou a bicicleta de um jovem que estava passando, interceptou-o e pulou em cima dele para agredi-lo e depois tirar o veículo dele. Os policiais o encontraram facilmente. Ele foi a julgamento, mas foi liberado porque consideraram que ele era muito jovem para receber uma punição e por não ter antecedentes criminais. Quando viu que não recebeu nenhuma sentença, soube que poderia se safar de outras coisas. Assim começou a cometer pequenos delitos de roubo, até extorquia pequenas lojas ao seu redor para que lhe dessem uma quantia de dinheiro cada vez que as visitava. Isso trouxe-lhe muito bons resultados, pois viveu disso por mais de 2 anos e até conseguiu alugar um apartamento. As pessoas estavam cansadas de ter medo. Então, um dia, enquanto ele estava pedindo dinheiro semanalmente, vários policiais chegaram e o levaram para a delegacia. Lá ele foi julgado e condenado a 1 ano e meio de detenção juvenil. Aparentemente, sua vida na prisão não ajudou muito a melhorar essa atitude, pois algum tempo depois de ser libertado, ele voltou a cometer pequenos crimes de roubo habitual e retornou à prisão. Naquele momento, ele só recebeu 8 meses de prisão. Quando saiu livre, ele quis se recompor um pouco e conseguir um emprego para não voltar a cometer delitos. Mas toda vez que saía do expediente, ia a um bar para consumir álcool até ficar bêbado, até desmaiar. Começou a se juntar com mais pessoas que adoravam beber e esse vício se tornava cada vez maior, a tal ponto que às vezes amanhecia na rua, espancado e sem dinheiro. No ano de 83, conheceu uma mulher por quem se encantou e sempre via de longe. Uma noite, enquanto ela caminhava para casa depois do trabalho, encontrou-se com Cho. Ele começou a cortejá-la e a dizer o quão bonita ela era. A mulher apenas agradecia pelo elogio e respondia que não estava interessada nele. A jovem caminhava cada vez mais rápido, mas o homem não desistia e continuava a persegui-la, para não dizer que a estava assediando. Até que, de repente, ele a agarrou à força e a levou para um beco escuro, onde começou a beijá-la e a tocar suas partes íntimas, obviamente sem o consentimento dela. A vítima gritava, mesmo em choque, mas isso só fazia o abusador ficar mais e mais irritado. Ele a bateu até deixá-la inconsciente e então se aproveitou dela. Quando acordou, correu rapidamente para as autoridades e o denunciou. Ela conseguiu identificá-lo facilmente, pois Cho morava a algumas quadras de onde ela trabalhava. Quando os agentes policiais o prenderam, ele declarou que havia cometido o crime sob o efeito de álcool. Então vários anos de sua sentença foram reduzidos e ele foi condenado a 3 anos de prisão. Antes de cumprir seus anos na prisão, o juiz disse que ele teria que passar alguns meses em um hospital psiquiátrico, mandou fazer algumas análises psicológicas
e os resultados mostraram que ele era mentalmente fraco, o que provocava seu comportamento selvagem e seu gosto por cometer crimes. Ao cumprir os meses no psiquiatra, ele foi condenado a mais 2 anos de prisão e acabou ficando apenas 2 anos preso. Parecia que a terapia havia funcionado até certo ponto. Depois de sua saída, ele ficou sóbrio por vários anos e conheceu uma mulher com quem se casaria. O casamento, digamos, era o mais normal. Formaram um lar nos subúrbios, onde se tornaram amigos dos vizinhos, pois eram muito amigáveis e prestativos. A mulher adorava trabalhar, então Cho tinha que cozinhar e limpar a casa. Chegaram a um acordo em que tinham que se cuidar para não ter filhos, pois nenhum dos dois queria ser o maior na família, porque com o salário que tinham, mal conseguiam cobrir as despesas da casa e a comida dos dois. Nunca reclamaram disso. Na verdade, Cho havia mudado, e bem, mudado entre aspas. E seu comportamento era de um marido perfeito. Ela sabia do seu passado como criminoso, e ainda assim o aceitou e o amou incondicionalmente. Às vezes ele chegava em casa bêbado, fazia escândalo no bairro, e a mulher saía para defendê-lo, dizendo que ele estava apenas sob o efeito do álcool, pois ele na verdade não era tão agressivo e violento o tempo todo, ou pelo menos era o que ela pensava. Mas o que ela não sabia era que, enquanto ela saía para trabalhar, ele terminava cedo as tarefas domésticas e ia se embriagar em um bar próximo, para depois assediar jovens que passavam perto de onde o homem estava. Ele apenas as via e gritava coisas, mas um dia conseguiu levar uma dessas jovens para o banheiro do bar para se aproveitar dela. Ele percebeu que os banheiros do bar eram muito seguros. Bem, seguros para que ele não fosse pego, e começou a usá-los para continuar abusando de mulheres sem que ninguém percebesse. Às vezes, ele era descoberto antes de cometer o ato e era expulso do local, mas sem que uma denúncia fosse feita. A esposa às vezes ouvia o que seu marido fazia, mas ela continuava afirmando e dizendo que o homem não era violento, apenas estava bêbado e não sabia o que estava fazendo. Cho continuava sem problemas, perseguindo e abusando de mulheres, indo de bar em bar, se metendo com jovens ou garotas nos banheiros, tentando tirar seus pertences e se aproveitando delas. Até que um dia, a polícia chegou à sua casa com um mandado de prisão, pois uma de suas vítimas apresentou uma queixa e apresentou várias evidências e testemunhos de que não apenas ela havia sido violada, mas outras 14 mulheres também. Ele recebeu uma sentença de apenas 7 anos de prisão, pois declarou que a maioria desses crimes foi cometida sob o efeito do álcool e usou como desculpa que não se lembrava de nada do que havia feito. Enquanto Cho cumpria a pena, sua esposa o visitava e levava comida constantemente. Sempre que a mídia a abordava, ela dizia que ele nunca foi violento com ela, que na verdade todas essas mulheres se insinuaram para ele e depois se fizeram de vítimas, como se o homem fosse muito bonito. Ela esteve com ele até o dia em que Cho foi libertado. Cho, obviamente, nunca mudou de atitude, mesmo tendo ido várias vezes para a prisão e passado por terapia intensiva. O homem na rua ainda perseguia mulheres e as assediava, independentemente de sua idade ou aparência. A situação começou a ficar cada vez mais grave quando suas vítimas eram meninas menores de idade. Naquele momento, ele não tinha outras intenções além de vê-las e se satisfazer dentro de seu veículo, mas bastou ficar bêbado para cometer o crime que o tornaria famoso. Em 11 de dezembro de 2008, Cho estava estacionado em uma escola primária, como costumava fazer. Naquele dia, ele passou toda a manhã em um bar bebendo, e quando foi para a escola estava completamente bêbado. As crianças começaram a sair de suas aulas e todos estavam indo para casa, alguns acompanhados e outros totalmente sozinhos. Aliás, na Coreia é muito comum que as crianças a partir dos 6 anos andem sozinhas para casa, porque o país supostamente é tão seguro que os pais não precisam se preocupar tanto em ir à escola buscar seus filhos, já que naquela época a Coreia era considerada um dos países com a menor taxa de criminalidade no mundo. Que aparentemente continua o mesmo, mas sempre tem o louco que é a exceção. No entanto, naquele dia, Cho pôs os olhos em uma pequena menina de 8 anos. Ela havia saído tarde das aulas, então a escola estava quase vazia e não havia professores para vigiá-la. A verdade é que a casa da pequena não estava tão longe. Eram apenas uns 10 metros da instituição até a casa dela, mas de repente Cho começou a correr atrás dela até alcançá-la e carregá-la para depois colocá-la em seu veículo. Quando a tinha ali, soube que tinha que agir rápido.
Então estacionou e entrou numa igreja próxima. Não se sabe exatamente por que ninguém viu como ele carregava uma menina, ou que desculpa deu para poder entrar com a pequena nos braços sem que ninguém o impedisse. Dentro de um cubículo do banheiro, ele começou a abaixar as pequenas calças dela. A menina chorava e se debatia, mas o homem não se importava com o escândalo que estava causando. Começou a bater nela desesperadamente para que parasse de gritar. Como viu que a menina continuava pedindo ajuda, pegou-a pela cabeça e a introduziu no vaso sanitário até afogá-la e ter certeza de que estava inconsciente. Quando a vítima já não se movia, ele começou a se aproveitar dela. Primeiro ele fez isso vaginalmente. Depois introduziu seu membro várias vezes por trás. Começou a morder seu corpo enquanto continuava a se aproveitar dela. O ato era tão atroz que seus intestinos começaram a sair e o sangue já estava cobrindo todo o banheiro. O homem voltou a colocar as entranhas na menina para continuar com o abuso e quando finalmente terminou, fugiu do local como um covarde. A pequena acordou e com as únicas forças que lhe restavam, conseguiu fazer uma chamada de emergência. Rapidamente chegaram as ambulâncias e as pessoas que estavam na igreja se aproximaram do local para ver o que estava acontecendo. Ninguém tinha percebido este ato terrível, até que os paramédicos chegaram e a levaram. No banheiro havia muito sangue e o sapato de um adulto. Quando chegaram ao hospital, os médicos se perguntavam como a menina havia sobrevivido, já que tinha muitas hemorragias internas, bem como golpes severos no abdômen e traumas no rosto. Começaram a cirurgia imediatamente. Os médicos tiveram que remover o ânus dela, para que ela não perdesse a vida por hemorragia. Além disso, tiveram que abrir o abdômen dela para poder acomodar os intestinos, já que a maioria deles já não estava funcionando adequadamente. A menina, imagine, sentia uma dor inimaginável. Eu sei que te disse para imaginar. E ela recebia analgésicos intravenosos 24 horas por dia, porque oscilava entre períodos de consciência e confusão mental. Mas felizmente ela conseguiu dar o nome de seus pais e o telefone de seu pai. Quando os pais chegaram, tiveram que fornecer os dados da menina. Os meios de comunicação tiveram que dar um pseudônimo à vítima, pois queriam proteger sua identidade desde o início, e por isso, deram-lhe o nome de Na-young. O que se sabe da pequena é que naquele momento ela tinha 8 anos. Ela era filha única, mas sua mãe estava grávida de 5 meses. A família sempre foi muito unida. Adoravam a filha e sempre buscavam o melhor para ela. Contudo, a economia deles não era boa, mas lutavam para prosseguir. Os pais dela trabalhavam duramente, fazendo a maior parte do tempo dupla jornada nos empregos. O homem trabalhava em uma fábrica, enquanto que, por outro lado, a mulher cuidava de uma pequena loja em frente à sua casa. Estavam um pouco estressados porque um novo membro iria se juntar à família, e isso não havia sido planejado, então eles tinham que trabalhar mais horas. Isso fazia com que não dessem atenção suficiente a Na-young. Isso não parecia ser um grande problema para a menina.
começou a narrar os fatos, e quando disse que o homem naquele momento tinha hálito de álcool, acredite. Rapidamente, o júri mudou sua sentença para 12 anos de prisão, pois ele não estava em seu juízo perfeito enquanto cometia esse crime. Isso indignou os pais de Nayeon e toda a cidade, diante da injustiça do caso. Os pais só puderam processar a promotoria por submeter sua filha a sofrimentos tanto físicos quanto psicológicos, pois não foi fácil para ela olhar nos olhos de seu abusador. No ano de 2011, o governo quis pagar como ajuda 13 milhões de wons em compensação pelos erros da promotoria, já que em nenhum momento respeitaram que a vítima era menor de idade. Nayeon teve um dano permanente na parte inferior do abdômen, e os médicos disseram que talvez ficaria incapacitada para a vida toda. Ela precisou de 8 meses de tratamento intensivo, viajou constantemente para Seul e finalmente se submeteu com sucesso a uma cirurgia para implantar um nano artificial nela. Além de ter sofrido danos físicos permanentes, ela também tem lutado contra danos psicológicos. Ela teve depressão e estresse, não frequentava a escola e não queria nem pisar nas ruas porque tinha medo das pessoas. Ela consultou um psiquiatra por 1 ano e podemos dizer que até certo ponto conseguiu se recuperar, digamos cerca de 70%. Mas aqui vem a parte mais ridícula. Infelizmente, no ano de 2020, Cho Do-sun foi libertado. Até hoje, continua se pedindo uma sentença mais severa para este monstro, mas as preces não foram ouvidas. Há petições online, marchas e grupos que se manifestam em frente à promotoria. Na verdade, no dia da libertação, a família e os cidadãos apareceram para recebê-lo com gritos. Chutaram o veículo em que o homem estava e até jogaram ovos nele. Um dos prisioneiros, que era companheiro deste homem, declarou que tinham planejado abrir um café e Cho contou seus planos de viver a apenas 1 quilômetro de Nanyang. A família da vítima, ao saber disso, não teve outra escolha senão decidir se mudar para outro país. Declararam que não pretendiam fugir, mas a injustiça e o bem-estar de sua filha os impulsionaram a fazer isso, de ir para outro país. Sem dúvida, este caso marcou um antes e um depois na Coreia do Sul. A sociedade insiste por justiça e não parará até obtê-la. Várias propostas foram discutidas, como enviá-lo a um novo local de detenção para evitar que as pessoas possam prejudicá-lo. No entanto, todas essas iniciativas foram negadas, e ele só foi proibido de estar perto de escolas ou colégios onde haja muitos menores de idade. Foi feito também um pedido para eliminar o estado de embriaguez como um atenuante das condenações por crimes íntimos ou sexuais, mas até agora isso não foi aprovado pelo tribunal. As pessoas continuam, como você pode imaginar, indignadas, mas ainda têm esperança de que tudo mude, e o crime ou o criminoso receba uma pena justa, que é o que todo mundo espera. Até eu, e certamente você que está me assistindo também. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de me seguir no TikTok, onde com certeza este vídeo vai aparecer, mas em partes, e também vou postar outros temas como paranormais ou de mistério. No TikTok sou Pepe Mistério Mês. Obrigado.